Boa noite. Boa noite, Naldo. Maravilhosa noite. Graças a Deus. Inaldo, a gente começa precisamente às 20 horas a nossa palestra, nosso encontro. Eu vou fazer o início dos trabalhos, né, com a prece inicial e vou me apresentar para o público que hoje, mesmo sendo já um dos fundadores do grupo, mas é a primeira vez hoje que eu estou apresentando essa live. E o prazer de estar junto com você, né, nessa oportunidade, graças a Deus, de mandar essa mensagem para nossos internautas, né, nossos Isso. acompanhantes das nossas lives na noite de hoje. Né? Eu sou Silvio, né, Silvio Tiago, faço parte do Grupo Espírita Amigo Fraterno, né? Nossos trabalhos se iniciou com o trabalho social, né? A gente começamos com o trabalho de entrega de sopa, visita a asilo, entrega de enxoval às gestantes e cestas básicas, né? Nossos trabalhos estão temporariamente interrompidos por conta da Covid, né? Por conta da pandemia, né? Nesse momento difícil que o mundo atravessa. Mas a gente não deixou de trabalhar, continuamos fazendo nossas realizações aos finais, Graças nos a Deus. terceiro domingo do mês é a entrega da sopa, no último sábado é a entrega das cestas. E sempre a gente está no auxílio àqueles mais necessitados, não só com o alimento material, mas principalmente com o espiritual, né? Ótimo. Levando aquelas pessoas mais necessitadas o auxílio, né? Nosso endereço é no Rua Agélia, número 4, bairro do Xingu, Moreno, Pernambuco, né? Nossa palestra na noite de hoje né, já fizemos o seu anúncio, mas é a intervenções dos espíritos no mundo corpóreo, né? Isso. Exato. Tema que está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9. Isto. O nosso irmão, ele faz parte, nosso irmão Inaldo Neres, é do grupo espírita Gena, né? É isso? Isso. Grupo Isso. Espírita Nina Aroeira. Nina Aroeira, né? Isso. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos hoje, que possamos ser renovada essas oportunidades por muitos e muitos trabalhos, né? E que possamos, quando estivermos fisicamente na nossa casa de oração e trabalho, contar com a sua presença para nos enriquecer com o seu conhecimento. Não, com certeza, conhecimento da doutrina espírita, que tivemos muito trabalho para absorvê-lo durante esses longos anos. Inaldo, eu vou iniciar com a prece, né? E pedir a você, se dentro da possibilidade, você fechar com a prece final. A gente vai de 8, mais ou menos, até 8h55, 5 para as 9. Eu dou um toquezinho para você, que o nosso tempo está chegando ao final, para você fazer suas considerações finais e fazer a prece final. Eu quero que você, após a prece inicial, faça a sua apresentação, né, seu currículo, enquanto profissional e enquanto palestrante espírita, e a gente dá início aos trabalhos na noite de hoje. Vamos. Vamos levar nosso pensamento ao alto, né? Agradecer a Deus e a Jesus, nosso irmão maior, a nossa Mãe Santíssima, pela oportunidade da noite de hoje, essa oportunidade brilhante que eu, nas condições de membro dessa Casa de Oração e Trabalho, estou nessa live, pedindo a orientação do mundo maior para que possamos aprender um pouquinho e ouvir nosso irmão Inaldo, com as suas belíssimas palestras, com o seu conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que possamos hoje chegar com a oportunidade de aprender um pouco mais e elevar nossos pensamentos ao alto, na oportunidade de enriquecer nosso conhecimento com essa palestra na noite de hoje.
agradecendo ao mentor da casa, doutor Bezerra de Menezes, a nossa mentora do nosso trabalho social, irmã Clarice, e os espíritos amigos e irmãos que se faz presente nessa oportunidade na noite de hoje. Deus abençoe aos irmãos do grupo que hoje estão, um nos seus trabalhos, outros no seu lazer, nas suas oportunidades. Deus abençoe a cada um, abençoe essa casa de doutor Bezerra de Menezes, ao irmão palestrante, ao irmão Hinaldo, e aos demais irmãos que estão no outro lado, né, no mundo, participando dessa live. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim Estamos seja. muito felizes de ter recebido esse convite e agraciarmos a oportunidade de servirmos a Jesus de alguma maneira. Estamos sempre felizes porque, ao nos incorporarmos a um trabalho assistencial da alma, e principalmente para falarmos um pouco a respeito desta doutrina que nos impulsiona para as realizações. Estou ajeitando aqui, porque aqui atrás de mim tem um cartaz com Dona Nina Aroeira. Está aqui tudo foto dela. Certo? Aí para que as pessoas, como você disse, apresentar também o nosso currículo, o currículo espiritual, porque esse material de formação profissional é relevante, porque estamos hoje, eu gosto muito de dizer assim, eu tenho um curso que eu acho muito importante dizer, para que as pessoas fiquem sabendo que eu tenho um diploma, e é muito importante que as pessoas saibam, eu tenho um diploma de datilógrafo. Eu não sei se você conseguiu, eu consegui, eu sou formado em datilografia. Eu sou dessa fase também, eu sou dessa fase. Você é do KSDSV, você se diz a KJH, é esse, né? Aquelas letrinhas que a gente tinha que decorar na ponta do dedo. Então, quando a gente faz a nossa formação dentro do movimento espírita, esta formação ético-moral é que vai nos dizer a nossa posição e a nossa moral diante da doutrina. Esse é o mais importante, porque os que nos assomam, os trabalhos edificantes do bem, nós iniciamos a nossa tarefa de ordem espiritual e nos comungamos, né, que a gente diz comungar com os espíritos, foi lá na época de 1975. Eu sei que você é jovem, mas eu acho que nessa época você já estava por aqui. Já estava. Pelo menos reencarnado já, né? Já estava encarnado, já estava. Já. Então, quando nós chegamos... Já estava na doutrina? Não, estava com meus 6 anos, quando você falou aí, 75. Pronto, e eu estava chegando à casa espírita e procurando na casa espírita me ajustar, logicamente, ao que mais me chamava a atenção. E eu vou lhes dizer, eu quando tive a oportunidade de transpassar a primeira vez a porta do Núcleo Espírita Alta de Souza, lá no IPCEP, não sei se você já ouviu falar nele, do grande e ilustre Hamilton Cabral, era o presidente à época. E foi coincidentemente, que a gente sabe que coincidência não existe, nós tivemos a identificação como professor, à época, já era professor, viu? Fique calmo que eu não sou velho não, é porque eu comecei cedo. Então lá, quando eu professor no Instituto Santa Bárbara, ali na Embiribeira, eu fui professor ali. E a filha de Hamilton participava dessa escola, onde nós éramos professor. E como eu fazia parte, já mesmo com pouca idade, mas fazia parte do grupo de orientação educacional. E eu me preocupava muito com os alunos que vinham com um nível de escolaridade alto e caíam rapidamente, estavam tirando 8, 7, e quando menos esperavam, começava a tirar 2, 3. Então, estava acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa. E aí, para encurtar a história, nós fomos atrás de uma jovem e descobrimos, ela era justamente filha de Hamilton Cabral, o presidente do Alta de Souza. Quando nós chegamos lá,
e conversamos com ele para saber o que estava acontecendo com a jovem, descobrimos a história da intimidade da família, que me deixou muito surpreso, porque ele me contara a história íntima da família. E eu fiquei, assim, preocupado, porque por que aquele homem estava me contando coisas tenebrosas que a família estava passando, e aí justificava, porque sua filha estava tirando notas baixas. Ela estava sofrendo um terror familiar. O irmão, por sua vez, o mais velho, Sérgio, era um jovem impetuoso e tinha se envolvido com... Não sei se você chegou a pegar essa época, que se falava em puxar carro. Roubar carro. E Sérgio era um jovem que queria se vestir bem, mesmo o pai sendo funcionário público da prefeitura, Hamilton, ganhava relativamente bem à época. Mas Sérgio queria um pouco mais e inventou de puxar carro com aqueles amigos que a gente chama as almas, né? E levaram o menino para esse campo. E aí ele começou a ser importunado em casa, Hamilton e seus outros filhos, que ele tinha 5. Foram importunados porque alguns homens que vestiam-se de policiais, mas que eram marginais, se vestiam de policiais, eram policiais de carteira, mas não de integridade moral. Iam na casa de Hamilton, entrava na casa dele, de madrugada, isso a qualquer hora, arrombava a porta e ia atrás de Sérgio, para Sérgio fazer furtos para eles pegarem os roubos. Então, Hamilton estava passando, inclusive a filha dele, viu uma dessas entradas, homens entrando armados na casa, atrás do seu irmão. E ela estava temerosa, então o rendimento dela caiu na escola. E eu fui até lá, foi quando Hamilton me contou isso, e quando eu me importei em perguntar ele por que ele me contara a intimidade, ele me disse: professor, nós só podemos viver se vivermos com sinceridade de propósito. Foi a primeira vez que eu vi essa frase. Sinceridade de propósito. E aí, ele, no final da nossa conversa, que foi bastante longa, quase uma manhã toda, ele me presenteou com este livro, esta obra que vocês estão me pedindo para falar sobre ela, o Livro dos Espíritos. E ali, à noite, eu passei a noite toda acordada lendo aquele livro, porque este livro me matou a sede, que há muitos anos eu ouvia da nossa co-irmã mais velha, a qual eu sou oriundo, e muitos de nós, a Igreja Católica, que era mistério de Deus. E com este livro, não. Esse livro me deu todas as respostas que eu precisava. Quem era Deus? Ele me respondeu quem eram essas vozes que me falavam, quem eram esses espíritos que se comunicavam comigo, que eu tinha mediunidade, mas não sabia o que era. Foi quando eu penetrar nesse estudo, pronto, cheguei, e aí entrei pela primeira vez no Alta de Souza, exatamente na semana de 6 a 12 de setembro de 1975, não posso esquecer. E quem estava encerrando a semana, foi o último dia que eu assisti, foi dia 12, o dia de Dona Alta de Souza, e tive a imensa satisfação de ouvir o maior palestrante espírita que Pernambuco já teve, chamado Francisco Melo. Seu Melo, como era muito conhecido e muito cordialmente chamado de Seu Melo, no movimento espírita, ele deu a palestra neste dia que eu fui agraciado com isso. E quando ele terminou, eu estava com minha irmã ao meu lado, e eu disse à minha irmã, se eu permanecer aqui, neste templo, que a gente achava que era de Umbanda, por isso que a gente sentou na última cadeira, viu, com medo. Eu disse, vamos sentar aqui na última cadeira, porque se começar as manifestações, a gente se levanta e corre. Veja como eu era ignorante, né, da doutrina. E aí tive essa grata satisfação de ter os meus ouvidos preenchidos com uma das melhores palestras que até hoje eu me lembro. E eu disse à minha irmã, se eu tiver que ficar aqui, é ali que eu quero estar. Pronto, fiquei até hoje, não consegui sair.
trazendo exatamente a configuração das intervenções dos espíritos no mundo corporal. Porque foi ali que eu comecei a entender espiritismo. Eu comecei a entender que os espíritos não só se comunicam, como tem aqui a faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Muitas pessoas se questionam. Essa intervenção dos espíritos na nossa vida, elas vão até onde? Os espíritos dizem muito mais do que imaginais. De ordem, são os espíritos que vos dirigem. E quando a gente começa a ver que as questões vão de 456, que neste livro são 1019, mas hoje a faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos, essa da intervenção dos espíritos no mundo corporal, vai de 456 até a questão 557. Então são muitas questões. Nós não podemos aqui estar lendo pergunta e resposta. Mas como nós tivemos naquela escola, na universidade, que eu chamo Universidade Alta de Souza, ele me deu a oportunidade de penetrar num campo chamado Coordenação de Expansão Doutrinária. Eu fui coordenador de expansão doutrinária do Alta de Souza de 1975, que eu cheguei, porque assim que eu cheguei, o presidente já me chamou lá dentro, já disse, olha, o senhor é professor, o senhor vai ver esse tema, já me deu logo um tema, para que eu pudesse começar a estudar a doutrina espírita. E eu mergulhei, fui lá, levei na ponta da língua o texto, e outra, era um texto que estava me matando a sede. Eu tinha sede de conhecer. Então, quando ele me deu 30 minutos, lá se falava 30 minutos na primeira parte e 30 minutos na segunda. 30 minutos foi pouco para mim, porque já na primeira vez eu já estava, sabe, assim, com a ância da sede que eu tinha e tinha encontrado um manancial de água. Tanta água que até hoje eu não sinto mais sede. Eu tenho sede hoje de relembrar todas as passagens, porque veja mesmo, nesta casa nós tínhamos terças, antes eram poucos dias, depois é que aumentou. Era somente terças e sábados. Reunião pública. Depois é que instituímos. Depois que eu entrei como coordenador e junto com ele, começamos a ampliar. Aí ficou terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado e depois domingo. Hoje, até hoje, são esses dias de reunião pública. Até hoje. E fui olhar uma das minhas, presta atenção, viu? Uma das minhas evangelizandas, duas delas, lá do Alta de Souza, meninas, crianças que eu evangelizei. Uma hoje é coordenadora da Infância e Juventude e a outra está à presidência da casa. Que maravilha, né? Então, que maravilha. É uma satisfação você ver uma coisa dessa. Uma casa que atende e nacionalmente é conhecida, porque a Milton conseguiu levar o nome do Núcleo Espírita Alta de Souza aos 4 cantos do Brasil, levando a informação que a casa espírita é o esteio, é a segunda casa nossa, onde nós devemos honrá-la, onde nós devemos morar nela, morar de coração e de alma. Por isso, quando ele me disse a primeira vez, Inaldo, professor, ele chamava de professor Inaldo, lembre-se, você tem que ter sinceridade de propósito. Meu amigo, eu levei quase 10 anos para entender o que foi isso. Foi que eu vim entender que o que me levou à casa espírita, solteiro e professor que era o interesse de namorar, meu amigo. Aí ele está vendo que o seu interesse era outro, e olha que ele chegou ao ponto, porque a gente tem que ser honesto. Ele chegou para mim e disse, olha, professor, o senhor está proibido, veio depois de 10 anos, você está proibido de namorar aqui dentro. Eu digo, Chico, por quê? O que foi que houve? Ele disse, as mulheres chorando atrás de você aqui. Você tem que acabar com isso, não pode mais não. Aí foi quando eu cheguei de mão dada com a minha esposa à época, né? Entrei e ele disse, o que é isso aí? Eu disse, isso aqui agora é sério. Ele disse, é sério quanto? Vai casar com ela?
Aí eu disse, rapaz, tu aperta mesmo, né? Mas o interesse é esse. Aí ele disse, não é com você que eu quero falar, não. Chamou ela, levou ela lá dentro e disse, chama esse sujeito numa conversa séria, porque ele precisa se ajustar. Hamilton era casamenteiro. E me casou, rapaz. Porque, olha, nós levamos 6 meses somente para nos casar. Levamos 26, fundamos Muito essa casa rápido, aqui. né? Foi rápido, 6 meses. Porque é só reajuste, rapaz. Tu não sabe o que é espiritismo? A gente não se encontra, não. A gente se reencontra. Se reajusta. Então, quando nós, inclusive o Nina Aroeira, foi fundado por nós, e hoje ela trabalha aqui na nossa casa, junto conosco. Nós tivemos um momento de 26 anos de casamento, somos amigos hoje, vivemos e trabalhamos na mesma casa espírita, nos separamos, porque a incompatibilidade acontece, é natural, uma coisa que... É como a gente diz, nós nos tornamos o quê? Amigos. Tão amigos que criamos os nossos filhos, tivemos 2 filhos. Nossos filhos participaram da casa espírita, hoje um está em Caruaru, a outra não participa mais, porque os trabalhos, é jornalista e viaja muito e tudo, aí não consegue. Mas como nós estamos no movimento espírita, e aí naturalmente eu conheci uma pessoa, e aí terminamos nos casando, estamos há 10 anos casados, que é Cristiana, minha esposa, e participa aqui da casa também, junto com Irani, a minha ex-esposa. Não tem problemas. Nós precisamos compreender que essa mudança de comportamento, essa estrutura que a doutrina espírita nos dá, nos fortalece no crescimento. Então, a questão é, interferem esses espíritos na nossa vida a todo instante, gente, a todo momento. Nós nos questionamos muitas vezes assim, os espíritos interferem, e eles sabem, porque não é só interferir, né? Eles sabem dos nossos pensamentos, e olha que os espíritos respondem. Eles sabem até os pensamentos que vós quereis esconder de vós mesmos. Eita! Os nossos pensamentos mais íntimos. Então, eles têm participação. Eles sabem o que nós pensamos. Eles sabem o que nós agimos. Eu não sei se você participa de reunião mediúnica. Eu participo desde 1975. Olha lá que 75 foi importante para mim. Setembro eu entrei, iniciei os estudos na parte mediúnica e com 15 minutos após a primeira aula, eu já estava na sessão mediúnica. Você sabe que naquela época não tinha esses requisitos que tem hoje de seriedade. Não que não fosse sério à época, mas a seriedade hoje é diferente. Nós não vamos pôr pessoas sem um motivo plausível de conhecimento doutrinário numa reunião mediúnica. Mas antigamente não era assim. Eu não sei se você pegou essa época. Era no laço. A pessoa mostrava-se interessada, mostrava com integridade moral, um comportamento sério, convidava-se. E resquício de mediunidade é o que eu tinha e minha mãe à época também. E fomos eu, minha irmã, minha mãe, e aí foi a família toda. E aí o que acontece? Nós nos questionamos muitas vezes, será que os espíritos ouvem os nossos pensamentos? Eles sabem das nossas ideias, dos nossos pensamentos, palavras e atos? Eles dizem muito mais do que vocês imaginam. Eles sabem até os seus pensamentos mais íntimos. Mas eles influenciam os espíritos ocultamente em nossos pensamentos e atos. Eles dizem que sim. E as respostas que são dadas aqui nos espíritos nos impressionam, nos faz lembrar as exortações do grande e magnífico João, o apóstolo, quando dizia que uma nuvem de testemunhas nos observavam. Então, imaginemos nós que se essa nuvem de testemunhas que eles exortavam naquela época, não era nada mais, nada menos do que o quê? Do que os espíritos a nos observar. E quem participa de reunião mediúnica, como nós falamos a você antes, e a todos que estão nos ouvindo, que muitas vezes a gente acha que os espíritos não sabem o que a gente faz lá fora. Engano. Engano, ledo, engano. Nós já tivemos em reunião mediúnica, trago experiência ocorrida na sala mediúnica. Um desses doutrinadores, dialogadores, né, na reunião mediúnica, se arvorou de juiz. Aquele inquisidor que pergunta e que aperta o espírito, né?
e começou a apertar o espírito no campo moral. E o espírito parou, aguardou a sua vez, e você sabe que tudo na natureza, quando ele é agredido, o que é que ele faz? Ele recua, se fortalece e ataca com mais força. Foi o que o espírito fez. Aguardou o proeminente doutrinador falar no campo moral, mandar dar uma lição de vergonha, de humildade naquele espírito. E o espírito parou e disse assim, mas engraçado, quem é você para falar de mim? Olha, quer que eu diga aos outros aqui onde é que você estava sexta-feira? Rapaz, o cara começou a gaguejar e aí se sentindo ofendido. Aí virou para o espírito e disse, não, meu irmão, aqui quem está doutrinando sou eu. E você é o necessitado. Aí o espírito disse, quem é necessitado? Você é necessitado, eu sou necessitado, todos nós somos necessitados da misericórdia divina. Aí o espírito é que estava doutrinando ele. Muitas vezes, esses dialogadores, médiums, nunca leram do livro dos médios. Quando lê o livro dos médios, parece que pula o capítulo 19. Que lá no livro dos médios, capítulo 19, os espíritos nos asseveram que há perigos e inconvenientes da mediunidade. Porque a nossa vida, a vida dos médios, fica como um livro aberto. E os espíritos inferiores, espíritos ainda desavisados, buscam na influenciação, por isso que ele diz, eles influenciam nossos pensamentos, eles podem se arvorar da dominação de um ser, que chamam dos possessos. Pode sim, eles interferem, nós aceitamos, porque a interferência espiritual é Ítalo, né? Ah. O seu nome? Silvio. Silvio, eu já estava chamando de Ítalo. Ítalo é meu filho, Silvio. Veja mesmo, Silvio. Muitas vezes a gente acha que os espíritos não conhecem a intimidade dos nossos pensamentos, não conhecem as nossas fragilidades. Eles conhecem. E eles acham que todo mundo sabe. Se eles sabem, todo mundo sabe. E nós sabemos que aqui a gente tem essa artimanha de estar reencarnado e não absorvemos o pensamento dos outros. Ô Silvio, tu já imaginasse se a gente sentasse à mesa mediúnica e um ouvisse o que o outro está pensando? Era um zap aberto. Agora eu pergunto, quando as pessoas me dizem isso, não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer não, depois se prepare. No mundo espiritual é exatamente assim. No mundo espiritual, os espíritos não brincam não. Os espíritos comungam do pensamento e ouvem os nossos mais secretos pensamentos, as nossas ideias, as nossas construções. E por isso, eles nos influenciam. Cabe a nós aceitarmos ou não. Quando nós aceitamos, na doutrina espírita, é classificado de obsessão. Nós só somos obsidiados porque nós somos obsidiáveis. Se nós não fôssemos obsidiáveis, nós não seríamos obsidiados. Por isso que nós sofremos a influência. Aí, se você aceita, passou a ser uma obsessão. Por isso que ele diz, para chegarmos aos ditames supremos do processo de subjugação, que eles chamam aqui de possessão, só acontecerá nas raias dos primeiros passos. Os espíritos vão te influenciar. Tu aceita se quiser. Eu, Silvio, qualquer um de nós pode sofrer a influência do espírito dizendo, vamos tomar uma. Não pode. Não pode vir aquela ideia. Pode ter até vontade de tomar uma. Aí depois você para e equaciona. Rapaz, eu não bebo. Por que me veio essa ideia? Olha lá, olha como a gente diz. Me veio... E eu estou falando de bebida. Pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser sexo, pode ser mentira, pode ser vantagem, pode ser desonestidade, qualquer volúpia que o mundo inferior espiritual queira nos influenciar. E por que eles acham essa brecha? Porque somos influenciáveis. Porque nós temos em nós o germe da bondade e dos horrores. Nós temos tudo. Cabe a nós fazermos a seleção. Por isso, nós chamamos esse tal de livre-arbítrio.
É a livre ação de fazermos aquilo que nós desejamos. E os espíritos continuam dizendo assim, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Você nunca ouviu falar que alguns espíritos nos protegem gratuitamente? Quantas vezes eu me recordo de eu estar em viagem, indo pelo interior de Pernambuco, viajando, e muitas vezes trazendo mensagens, até do Evangelho mesmo, tentando modificar essa cultura que a gente tem de estar aqui na cidade, se vai viajar, aí não precisa frequentar um centro espírita. Eu nunca fiz isso. Toda vez que eu viajei, eu trabalhei viajando muito tempo, e aí toda vez que eu viajava, o que é que eu fazia? Procurava o centro espírita da cidade. E isso era em Garanhuns, isso era em Caruaru, isso era em Arco Verde, isso era em Petrolina, em qualquer lugar que eu chegasse, eu procurava a casa espírita. Porque eu sabia que o espiritismo vivia muito bem sem Hinaldo, mas Hinaldo não vivia bem sem espiritismo, não. Hinaldo precisava de rédea curta, porque eu sabia das minhas limitações, sabia das minhas necessidades e quanto eu precisava me aprimorar, quanto eu precisava de crescer. Então, estávamos entrando numa nova era agora, a era em que nós iríamos entender que nós tínhamos não só espíritos que nos auxiliavam, nós tínhamos também anjos de guarda e anjos guardiões, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Quando nós descortinamos, eu gosto sempre de dizer às pessoas, preste atenção, porque eu só vejo as pessoas falarem obsessor. Não é assim? A gente chega na casa espírita, você está obsidiado. Você está obsidiado. Meu Deus do céu, tem tanto obsessor lá em cima, será que eu estou tão compromissado assim? E aí comecei a questionar os espíritos, perguntar, e os espíritos me disseram, olha, meu filho, se vocês têm 7 bilhões de espíritos reencarnados, para cada um de vocês, tem 5 aqui em cima. Aí eu digo, então, pera lá. Então, ou o povo está mentindo, porque não sabe o que está dizendo, ou não tem tanto obsessor assim. Se cada um tem um obsessor, são o número que tem de espírito reencarnado tem de obsessor. Aí tem gente que diz assim, fulano tem 10 obsessores. Está roubando o obsessor dos outros. Não ou não? É claro. Aí eu disse, veja, se dos 5 que tem lá, nós temos, olha lá, anjo de guarda, cada um tem o seu. Então, ao invés de 5, só tem 4 agora, disponível. Retirando mais um, que é os amigos espirituais, os familiares, só sobram 2. Aí nós temos um anjo ruim e um anjo bom. O espírito que gosta da gente e o espírito que não gosta da gente. Pronto, está 50%. Então, quando a gente vai ver, quando você vê uma pessoa com 10, 15 obsessores, ele está tirando o obsessor dos outros. Ele está roubando o espírito dos outros. Então, no mundo espiritual existem sofredores, como narra o Livro dos Espíritos, existem sofredores. Kardec qualificou todos eles. Escala dos espíritos. Então, existem espíritos medianos, espíritos bons, espíritos sofredores, espíritos que estão na erraticidade no mundo espiritual e que estão numa condição mediana ou boa. Então, veja, então eu não posso dizer que dos 45 bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual, todos são ruins. Porque quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, e Deus nos assevera, através desta obra, com uma mensagem do Espírito e Verdade, dizendo que dos céus desceram anjos, que são as virtudes, e que partiram para nos ajudar, para nos impulsionar para o bem e para as coisas boas. Pelo amor de Deus, então tá me avisando que tem pouco obsessor lá no mundo espiritual. Que existe número de espíritos que ainda sofrem, suicidas, mas o número é pequeno. Ou vocês acham... Eu vou fazer um questionamento para todo mundo que me questiona sobre isso. Me diga uma coisa. Vocês trabalham com comunidade socialmente necessitada? O povo chama de favela, mas não é favela. Comunidade carente. Carente, exato. Você trabalha com ela? Trabalho. Trabalha, muito bem. Eu também trabalho. O Nina Aroeira está encrostado dentro de uma comunidade carente. E se eu disser a você
que 95% das pessoas que estão aqui dentro são pessoas honestas, boas e trabalhadoras. Ou eu estou brincando? Não, estou falando verdade. Não, existem aquelas pessoas que a gente sabe que são, né, de mal inclinação, mas a gente sabe que numa grande maioria são pais de família. 95% são de pessoas boas. E 5% desses que a gente diz que não são de famílias boas, nem trabalham, nem são bons, ainda tem pensamentos equivocados. Desses 5, vamos dizer que fossem 100 pessoas. 95 são pessoas boas. 5 são pessoas mais ou menos. Desses mais ou menos, 4 a gente consegue reverter o quadro. Vai ficar só 1. Então, veja, se o mestre nos asseverou que se ele tivesse 100 ovelhas e uma se desviasse, o que é que ele ia fazer? Deixar 99 e ir atrás de qual? De uma. Então, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, eu perderei. Então, por que nós estamos tão preocupados com o mal, hein? Por que a gente só fica falando em obsessor? Por que a gente não acha melhor nós entendermos a doutrina e buscarmos transformar a nossa vida em coisas melhores? Veja, a Terra está saindo de expiações e provas, dores e sofrimentos, para um mundo de regeneração. Sabemos que os espíritos nos influenciam. Deixa eu te perguntar. Nesse momento de pandemia que nós estamos, está precisando alguém ser influenciado por alguém? Responda para mim. Precisa alguém ser influenciado? Não. Não precisa. Não precisa. Porque simplesmente nós estamos diante de uma situação penosa, desgastante, de relação da gente com a gente mesmo. Ela é tão forte isso, preste atenção, que nós estamos em depressão. Nós estamos ruindo por dentro. Não tem nada a ver dessa pele para fora, não. Por isso que a interferência dos espíritos acontecem na nossa vida, mas nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente, que não depende de ninguém, só depende de você. Quando eu digo às pessoas depressivas, o remédio da depressão é só dizer, depressa, ação. Saia da inércia. Procure uma casa espírita. Se entregue aos trabalhos doutrinários desta casa. Se reconcilie com os trabalhos edificantes do bem. Porque todo aquele, segundo a espiritualidade nos informa, todo aquele que for procurado por aqueles que lhes querem prejudicar, mas se ele estiver integrado ao trabalho do bem, o processo de cobrança será postergado por tempo indeterminado. Isso é dito pelos espíritos superiores. Então, se eu sou errado, mas estou tentando modificar, lembra, Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita é pelo esforço que ele empreende em domar as suas má inclinações. Então, quando nós estamos hoje na senda da casa espírita, fazendo campanha do quilo, nos esforçando para o trabalho, edificando o nosso modelo íntimo. Qual é o nosso modelo? Jesus. Então, quando nós estamos enquanto nós estamos nesse trabalho edificante do bem, por que estamos pensando no mal? Não entendo. Juro a você que eu não entendo. Por que estarmos fixados nas coisas ruins? Por que nós estamos preocupados com essas coisas pesadas, densas? E aí nós falamos, eu só faço isso por causa dos obsessores. Nananina, não. Pode parar. Reconheça que você é responsável pelas suas atitudes. Aí os espíritos dizem assim, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Olha aí. Por que os espíritos influenciam? Lembra que eu falei? Porque a gente é influenciável. Mas se eu mudo a minha conduta, se eu mudo a minha forma de pensar, como é que o espírito vai me alcançar? Vai ter oportunidade. Não vai ter oportunidade. Veja, eu não sei se você já ouviu isso. Eu ouvi essa coisa. Se você não viu,
assim como os que estão nos ouvindo, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Não entre na área de perigo. Se eu sei que eu sou falho numa coisa, eu nem me aproximo daquilo. Não sei se você teve a oportunidade, eu já tive, de ir numa reunião do AA. Já participei, já fui convidado. Pronto, ótimo. Evite o primeiro gole. Pronto. Isso é não entrar na área de perigo. Para ele, qual é a fraqueza? A bebida. Então ele diz, não encoste. E ele ainda diz mais, não passe na rua onde tem uma barraca. Eu estou mentindo? Desvie, procure outro caminho. Então veja, se eu sei, vou agora fazer as palavras de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, chegava um padre e dizia, Santo Agostinho, tem uma jovem para o senhor fazer um confessionário. Aí ele perguntava, essa jovem que você quer que eu vá atender, é bonita? Belíssima, padre. Chame outro. Sabe por quê? Porque era área escorregadia para ele. Ele sabia que não podia ver, já era padre. Já fazia confissão, mas sabia da sua área de escorregadia. Não então resistia, ele tinha... né? Perfeito. Não, veja, ele podia até existir. Mas eu pergunto, para quê? Para mostrar a quem? Por isso que eu digo, eu não sei se você já viu o que pronto, quer ver um negócio? Cartão de crédito. Eu vou sair de sexo e vou entrar em dinheiro. O sujeito é desmantelado com dinheiro. Aí inventa de pegar um cartão de crédito. O que é cartão de crédito? Cartão de crédito é um dinheiro que você não tem para mostrar quem você não gosta, o que você não é. Gasta o dinheiro que não tem, com o dinheiro que não tem, vê mesmo, para mostrar o que você não é, a quem você não gosta. No final de contas, vai vir a fatura. Agora, veja, o que é que os espíritos têm a ver com isso? Eu só preciso dar um pitaco. Pega o cartão. Aí o sujeito chega lá na loja, o cara diz, o senhor quer um cartão? Aí ele disse, isso é área de perigo para mim. O que é que ele vai dizer? Não. Não quero. Mas por que o senhor não quer um cartão? Porque, veja, cartão é área de perigo para mim. E sendo área de perigo, eu não posso entrar. Então, evite a... Ai, Naldo, mas o meu problema é a fofoca. Ai, Naldo, mas o meu problema é sexo. Ai, Naldo, mas o meu problema é dinheiro. Não sei qual é o problema. Abra o leque, veja as possibilidades escorregadias e não mente, não se aproxime. Porque o esforço que a gente vai empreender é de não se aproximar do que a gente chama do gatilho. Porque eu digo que a gente tem as propensões. São fatores que a gente chama fatores predisponentes. Todo mundo nasce com ele. Com a saúde e com a doença. Quem vai te trazer a doença? O gatilho. Qual é o gatilho? A área de perigo. Eu tenho uma predisposição à cirrose hepática da vida passada. Ô, infeliz, não te aproxima de cachaça não, desgraça. Aí o sujeito vai, toma o primeiro gole, desmantelou-se. E tu veja, tá sofrendo por quê? O que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Foi você que... É escolha da criatura. Então ele diz assim, aos espíritos, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Há também os espíritos durante os combates, as brigas, as discussões. Nós não sabemos quantas vezes eles se interpelam, eles ficam entre duas pessoas que discutem e distorcem as palavras para ofender o outro. E outros, o que foi que você disse? Não entendeu. Foi porque o espírito ficou no meio dos dois. E eu já assisti isso. Dois irmãos discutindo. A esposa se aproximou, a esposa de um deles. Aproximou-se e disse, pode parar os dois. Aí os dois falaram, o que foi? Disse, não, fale basta os dois. Vocês estão sendo manipulados por dois espíritos. Um está na sua frente, fulano, e o outro na sua. Tudo que você fala, ele distorce, seu irmão entende errado. E tudo que você fala, irmão, para o meu marido, esse outro espírito que está rindo, os dois estão rindo de vocês. Está aproximando de vocês para instigar vocês
a brigarem. E aí a mulher foi bem, ela era vidente. Aproximou-se dos dois, e eu assisti a cena. Ela aproximou-se dos dois, porque ela estava incorporada com o espírito, e o espírito disse aos dois, saiam vocês dois, mandou os dois espíritos imundos saírem, mandou os dois irmãos darem as mãos a ela e fazerem uma prece juntos. Os dois choraram, se abraçaram e a contenda foi embora. Pensem vocês quanto é importante a prece, gente. A confiança no mundo espiritual superior. Quantos de nós não dá ouvido somente à parte obsessora? Vamos parar com isso. Vamos começar a ouvir aos espíritos bons, fraternos, aqueles que querem nos ajudar, aqueles que querem nos auxiliar, aqueles que querem nos elevar até o Cristo. Então, aí vem os pactos, que as pessoas acham que precisam fazer com os espíritos. Aí criam o quê? Vínculos. Pactos são vínculos. Por isso que os nossos irmãos que ainda utilizam-se desse artifício, e eu digo assim porque olha, os espíritas estão assim dentro dos terreiros, viu? Espírita vai para casa espírita, mas frequenta um bom terreiro na sexta-feira. Aí eu disse, tenha cuidado, você está criando... Não adianta mentir não, a gente sabe. Porque quando ele quer resolver um negócio ligeiro, daquele negócio, sabe? Aí vai para lá, aquele do bombo, das galinhas pretas. Aí vai bater lá. E depois não sabe que o processo de interferência moral dentro de casa está instituído. Por quê? Porque ele criou um pacto com aqueles espíritos. E os espíritos agora vêm cobrar. Queremos mais. E você não tem para dar. Porque ninguém tem torneira de dinheiro aberta para incentivar. Aí, veja, acontece o quê? O sofrimento voluntário, meu amigo. Os espíritos estão sempre... Mas podem ser através de quê? Dos cultos, dos talismãs, dos feiticeiros, sim. Por que que Kardec... desculpem, perdão. Por que é que o legislador hebreu, Moisés, proibiu a comunicação com os espíritos? Será que ele não proibiu por causa do exagero? Tudo que o povo queria fazer. Eu conheço pessoas que vêm para a casa espírita com o intento de achar um talismã, um bom papo com o espírito vem dizer se vai arrumar um namorado, se vai arrumar um casamento. Então, quantos de nós, enganados pelos próprios volúpias, veja, gatilhos do passado, acostumados a ser servido pelos espíritos brincalhões, muitas vezes espíritos que se manifestam de forma absurda e contundente para iludir as pessoas. Vamos olhar aqui o nosso horário, temos ainda 10 minutinhos, né? É isso, não, 10 minutos. Vamos lá, então, mas graças a Deus a gente está fechando o capítulo para que a gente possa fazer o encerramento disso. Então, são bênçãos e maldições. Aí as pessoas começam a conjugar este capítulo das manifestações e intervenções dos espíritos no mundo corporal. Desculpem, no mundo corporal, como se fossem bênçãos ou maldições. E há pessoas que me dizem, ai meu Deus, depois que eu comecei a frequentar essa casa espírita, só está me ocorrendo coisa ruim. Aí eu olho para ele e sorrio e digo, não, minha irmã, deixa eu lhe explicar. A senhora ia passar por isso de todo jeito. Na casa espírita, agora a senhora vai ter o esclarecimento, a ajuda e o amparo dos bons espíritos. Imagine se a senhora não estivesse aqui. A senhora ia passar por esse sofrimento e se desesperar. Muitas vezes as pessoas, mas meu Deus, pronto, eu vou contar um fato, porque fato não falta não, viu? Porque o sujeito, quando entra muito tempo assim na doutrina, ele tem muito acontecimento, né? Tem muito fato. Aí eu gosto de contar os daqui de casa mesmo, daqui do Nina Aroeira. Aqui nessa sala onde eu estou, é a reunião mediúnica é aqui. É uma sala que eu só estou falando aqui, porque como eu estou falando da doutrina, pode. Mas se eu estivesse aqui fazendo uma live que não fosse espírita, eu não poderia fazer aqui. Porque a espiritualidade não permite nem conversa aqui dentro dessa sala. Porque essa sala, ela é feita ali, ó. Vou mostrar a você, ó. Ali é o passe, tá vendo? E aqui em cima, as águas fluidificadas do pessoal, porque o pessoal já tirou. Já entraram e já retiraram. As águas ficaram aqui dentro. Então eu não posso usar essa sala para o meu bel prazer, para um bate-papo, uma conversa. Não pode. Então, só estou fazendo a live aqui dentro porque eu estou falando de Jesus. Entendeu?
Agora você imagine, aqui dentro dessa sala, no final do ano, nós temos uma reunião que nós chamamos a reunião de orientação. Nós reunimos os médios da casa, os diretoria, e aí fazemos uma reunião e espontaneamente os espíritos nos trazem mensagem. Inclusive, essa que vocês estão vendo aqui atrás foi psicografada por Chico Xavier. Essa daqui, que é Fraternidade em Ação. Essa mensagem está em um livro, no livro Tempo e Amor. É um livro antigo. Vejam que é sintonia. Nós nem conhecíamos Nina Aroeira, não sabíamos nem quem ela era. Viemos descobrir depois. Essa mensagem foi exposta agora, que nós achamos depois. Sabe qual é o lema da nossa casa, que a espiritualidade trouxe? Fraternidade em Ação. O nome do tema que está ali. De uma mensagem. Veja, já era lema da nossa casa, que a espiritualidade trouxe. Agora, estava ou não em sintonia com Nina Aroeira? Muito. Primeira coisa. Segunda, aí vamos falar da dor. Que aí não é falar do bom, é bom demais. Eu quero ver na dor. Reunido na reunião, nós tivemos a oportunidade de recebermos uma mensagem belíssima de uma entidade espiritual que se intitulou Jorge, um amigo espiritual. Um nome comum. E aí ele deu a mensagem. E o nosso dirigente, ele grava a reunião ou ele anota todas as mensagens. Neste dia, ele copiou, o Espírito foi falando e ele foi copiando. Como era a mensagem de final de ano, olha o que o Espírito disse. Que o ano seria um ano maravilhoso, mas que todos nós, presta atenção, todos nós que estávamos aqui na reunião, teríamos perdas, ele usou um termo, perdas profundas, sabe? Todos nós teríamos perdas significativas. Perdas significativas em nossas vidas. Mas que eles estariam ao longo do ano ao nosso lado. E aí a mensagem continua. Mas ele anotou a mensagem toda. Eu dou um doce para tu me dizer o que foi que os espíritos tinham dito. E a gente só veio entender depois que o primeiro perdeu o pai. Aí o segundo perdeu o pai. O terceiro, que estava na reunião, o pai morreu também. O quarto, o pai morreu. Morreu só o pai. Parece que estavam organizando a coisa, mas teve mãe também. E eu, naquele ano, tive uma das maiores dores da minha vida. Porque naquele ano, meu pai e minha mãe saíram de Recife e foram morar em Anápolis. Meus pais com mais de 80 anos. Então eu me preocupei bastante. Perdas significativas. É como se meu pai e minha mãe tivessem morrido. Eu levei mais de um ano juntando dinheiro para poder ir lá. Veja, são perdas significativas. Mas eles não disseram que estavam ao nosso lado? Então, quando nós pressupomos que as dores são bênçãos ou são maldições, não são. O fardo, o Cristo nos dizia, é suave. O fardo é leve. O jugo é suave. Então, cada um que pegue sua cruz e me siga. Não teremos um mundo de felicidade aqui. O mundo aqui é de expiações e provas. Agora que estamos passando no moinho, meu papai. Agora que o negócio está apertando, triturando. Agora, veja, é tão tendencioso a coisas tenebrosas. Veja, não tem nada a ver com Deus, não. Não tem nada a ver com Jesus. Eles estão nos ajudando. São as consequências das nossas inconsequências do passado. Nós somos os artífices da nossa alegria ou da nossa tristeza, da nossa felicidade ou da nossa desgraça. Somos nós. Estamos chegando, né? Falta só 4 minutos. Estou fechando aqui para lhe passar a palavra. Então, você imagine, quando nós olhamos para
o que nos vem, o que é que nos diz os Espíritos para esse mundo em transição? Está lá. A Gênese. Está tudo escrito na Gênese. O povo fica procurando sinais. Sinais dos tempos. Está lá. Pode procurar. Leia o capítulo hoje. Capítulo 19. Se não me falha a memória. É um dos últimos capítulos da Gênese. Sinais dos tempos. Lá, quando você lê, você vai dizer, meu Deus, estava tudo aqui. Para que é que eu tenho que ler livro de fulano, ciclano, beltrano, se já está tudo na Gênese? Aí ele diz, nos Sinais dos Tempos, que o tempo de regeneração, para chegar, vai ser precedido para a raça humana de duas coisas. Loucura e suicídio. Eu pergunto a você, meu nobre, você está assistindo isso na humanidade? Muito. Tem coisa mais louca do que o povo está aí agora? Por causa de um vírus, o povo está tão enlouquecido, o povo está achando que, olha, espírita achando que vai morrer. Aí, Com muito medo, né? Com muito medo. O medo do meu amigo se rasgando de medo. Aí eu pergunto, diga uma coisa, e tu vai ficar aqui para semente? Por favor. E a imortalidade da alma? Cadê? Ah, não, mas isso aí você tem que... Você é ainda materialista, meu amigo. Eu não estou preocupado se vou desencarnar hoje, amanhã ou depois. Eu não posso parar de trabalhar. Meu amigo, é loucura e suicídio. Então, nós precisamos sedimentar na coragem, na esperança de dias melhores. Porque se nós cultivarmos agora dias melhores, veja, ainda tem pior. O pessoal pensa que acabou. Acabou não, para fechar com chave de ouro essa exposição. Preste atenção. Essa interferência dos espíritos estão nos dando a sustentação para criarmos bom ânimo, como nos pede o Evangelho. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Podereis vencer também, Jesus nos advertiu. Pega a tua cruz e me segue. Ele não disse que vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não vai carregar a cruz de ninguém, não. Então, quando nós estamos... Oxê, como nós estamos caminhando para este fim maravilhoso de regeneração, maravilhoso, esqueceu que vamos ter a separação do joio e do trigo? Como é que acontece isso? Fácil. Vê que lindo. Se nós tivermos aqui 7 bilhões de espíritos, 7 bilhões e meio de espíritos reencarnados, quanto tempo você acha que esses espíritos vão levar aqui para estarem todos no mundo espiritual? E do mundo espiritual voltarem outros? Quanto tempo? 20 anos? Tu aguenta 20 anos? De forma alguma. Vamos supor que em 2030 você ainda esteja aqui. Os espíritos nos asseveraram que em 2050 o mundo já será de regeneração. Vê, de 2020 para 2050 faltam 30 anos. Essas almas que estão aqui perturbando e ficando tudo doida para morrer, morre, mas não morre, daqui a 30 anos estão tudo mortas já. Ou não? Não vai estar um aqui para contar a história. Subiu tudinho. Na hora de voltar, a espiritualidade já avisou que agora para voltar só volta propenso ao bem. Se estamos indo todos e só vai voltar os bons, como é que vai ficar aqui? Só os bons. Só os bons. Por que é que nós estamos preocupados se somos seres imortais com uma tendência ávida a viver, a sorrir e a cantar? Agradecer a Deus por essa oportunidade que esta casa magnífica me deu de poder conversar hoje um pouco sobre esta doutrina de paz, de luz e de amor. Muito obrigado a vocês, muito a vocês que tiveram e abriram as portas de suas casas para que pudéssemos levar um pouco do Evangelho, um pouco do Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, que a partir de 1857 nos deu tanta luz em consciências e que abre as nossas consciências até hoje a nos auxiliar na senda do bem e do progresso. Muita paz, meu irmão, muito obrigado. Estou à sua disposição agora.
Rinaldo, a satisfação é toda nossa, nós que compomos o Grupo Espírita Amigo Fraterno, por esta oportunidade de aprender um pouco com você, né, dessa doutrina Com a maravilhosa. doutrina. Da doutrina, que Eu nos só ensina estou falando, transmissão eu da só estou doutrina. falando que o livro dos Espíritos está escrito, viu? Não tem Exato. invenção nenhuma minha. Tem nada meu. Essa oportunidade que nos foi dada hoje, né, com seu conhecimento, com seu estudo, mas sabemos que, como você mesmo revelou, que foi do Livro dos Espíritos que veio essa belíssima mensagem que você E nos suado, viu? certo? Que nos ensina a viver, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mas a gente encontra um punho para prosseguir nessa batalha. Graças a Deus, né, eu agradeço sempre pela oportunidade que tive em conhecer essa doutrina, e hoje a gente faz parte dela, né, e assim, estamos sempre em busca de melhores dias para divulgar a doutrina, que ele é um caminho excelente para aqueles necessitados. E somos todos necessitados. Somos todos necessitados. O Grupo Espírita Amigo Fraterno está aqui para agradecer essa oportunidade, esse encontro maravilhoso com você, né? E pedindo a Deus e a Jesus uma nova oportunidade que possamos fazer esse encontro, né? Sempre para a divulgação dessa doutrina. Peço para o nosso irmão, né, na noite de hoje, que possas fazer as suas considerações finais, e encerrar, pedindo a ele que dê esse prazer de encerrar com sua prece na noite de hoje. Vamos dizer a todos que esta doutrina que nos ensina a respeito da intervenção dos espíritos na vida corpórea, mas que esta é uma resultante das nossas experiências anteriores, mas que nos fazem nitidamente olharmos para o amanhã com a certeza de dias melhores. É só na confiança em Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, que nos auxiliam, que nos fortalecem, que nos amparam e que nos fazem compreender as lições de muito amor, de muita compreensão. Uma doutrina que nos dá a oportunidade de amar e servir aqueles que estão sempre conosco ao nosso lado, os amigos espirituais, aqueles que estão e caminham principalmente com a dor e o sofrimento. Por isso, eu gostaria de encerrar, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu vou tentar botar aqui uma mensagem para que a gente possa encerrar com o nosso irmão, ilustre amigo, inseparável, sempre digo às pessoas, inseparável de nossas vidas, que nos ampara, que nos ajuda e que sempre nos convida para estarmos lá com eles. E aí eu vou pedir a vocês que escutem esta mensagem. Veja se você está ouvindo. Estou ouvindo. Essa música é de Nando Cordel. Tá muito baixo, Rinaldo. Tá baixo, eu não estou escutando. Agora eu não estou escutando, não. Não estou escutando. E agora? Não estou escutando. O som não tá saindo o som. Não tá saindo o som. Só não tá. Ah, não, né? Vamos deixar. Essa música, ele fala sobre aqueles que desistem da vida pela porta falsa do suicídio. E ela traz uma mensagem belíssima. Essa música de Nano fala sobre de não fazermos isso. Ele diz que tudo tem solução. Conte comigo. Tudo tem uma saída. Eu sei da sua dor
mas que existe amor. Suporte tudo, todas as dores, mas não tire a sua vida. É dessa maneira que nós temos que agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela ajuda, pelo amparo dos bons espíritos que sempre ao nosso lado nos fazem nos erguer das dores e sofrimentos, que nos fazem retirar o amargor e nos faz olhar para o mundo espiritual e as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo a nos auxiliar, a nos fortalecer e a dizermos muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Obrigado, Senhor, pelo amor que dispensas a cada um de nós. Protege-nos e ampara-nos, Senhor, como uma fortaleza. Protege-nos a cada dia. Sustenta-nos, Senhor, no caminho do bem e do amor ao próximo. Abastece, Senhor, com Teu amor todos os lares que abriram as suas portas para receber os Teus ensinamentos. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muita paz e que Deus nos abençoe. Assim seja, Naldo. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz para você, muita paz. Leva um abraço fraterno para o grupo espírita Nina Aroeira, né? Isso. Em nome do grupo espírita Amigos Fraternos daqui de Moreno. Muita paz para todos. E logo vamos nos encontrar, né? Logo estaremos nos encontrando. Com certeza. Muito obrigado, Naldo. Muita paz e até mais a todos. Até.